Muito boa tarde a todos, a paz do Senhor. Bem, bom estarmos aqui na casa de Deus a ouvir agora a sua palavra. E desde 2019 que nós temos vindo no segundo semestre do ano a meditar no Evangelho segundo Marcos e tenho feito uma série de mensagens que chamei Jesus em Ação. E Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito, e talvez entre o ano 60 e 70 depois de Cristo, e ele foi provavelmente escrito em Roma pelo apóstolo Paulo, e é o Evangelho mais curto e também mais conciso. Ele tem uma característica muito própria. Para além de ser curto, as suas histórias são muito rápidas, e ele é muito vívido, ele é cheio de vida, ele passa de uma ação para a outra, e então eu acho que ninguém hoje vai adormecer, espero eu, a ouvir esta história, que alguns conhecem, alguns já sabem, mas certamente que Deus tem coisas novas esta tarde, para ti, para mim, para a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Este é o 23º sermão, e nós, o ano passado, ficamos no capítulo 6 de Marcos, com uma história triste, que foi uma história contada a posteriori, ou seja, não foi precisamente naquele contexto que aconteceu, já tinha acontecido, mas foi a história triste de João Batista, o assassinato de João Batista. E, na verdade, o rei Herodes, o chamado rei Herodes, porque ele, na verdade, não era rei, o governador Herodes, ele fez um grande banquete, e lá no meio do banquete, ou no final, não sabemos muito bem, aconteceu uma dança, chamada Salomé, que era filha da sua mulher Herodias, fez uma dança. E agradou tanto ao Herodes, que ele disse: pede tudo o que tu quiseres, que eu te concederei. E ela foi consultar a sua mãe, a Herodias, e perguntou: o que é que eu vou pedir? O que é que eu ia pedir? E ela disse: olha, pede-lhe a cabeça de João Batista. João Batista, naquele momento, estava prisioneiro, estava preso, e então ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, num prato. Isto é histórico, não é história da crochinha, isto aconteceu. E na verdade, Herodes, mesmo não querendo muito fazer aquilo, ele mandou cortar a cabeça de João Batista e entregar a cabeça de João Batista a Salomé e a Herodias. Hoje vamos refletir na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Porquê a primeira? Porque aconteceu pelo menos outra. Há outra mais tarde, no capítulo 8 de Marcos. E é interessante que este é o único milagre relatado nos 4 evangelhos. É o único milagre que é relatado em todos os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E então vamos começar por ler Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Marcos 6, 30 até ao 44. Se puderem ficar de pé, aqueles que puderem, para ouvir a palavra do Senhor, seria bom. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer.
E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Versículo 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem sentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-lhes aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Vamos orar. Paizinho querido, te agradecemos pela tua presença neste lugar, pela tua palavra, e te pedimos agora, Senhor, nesta meditação, que venhas falar à nossa vida e que nos venhas ajudar a aplicá-la e a vivê-la segundo a tua vontade e o teu propósito. Nós oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Lemos logo no capítulo, no versículo 30, que os apóstolos voltaram a Jesus. E porquê que voltaram? Porque eles tinham ido numa missão, que é contada já no início do capítulo 6, versículo 7. Estes 12 apóstolos que Jesus tinha escolhido e chamado, tinham ido numa missão de pregar o arrependimento de pecados. E também Jesus não só deu-lhes esta missão, comissionou-os, mas eles também levaram poder, autoridade, ao ponto de expelirem demónios e também fazerem maravilhas. E eles agora, talvez cansados, retornaram. E a primeira nota que eu gostava de notar e dizer é que diz aqui que eles voltaram ao Mestre e o Senhor Jesus disse para eles descansarem. É muito importante os cristãos estarem empenhados não só na missão de testemunharem Jesus, falarem do arrependimento a todos à sua volta, mas também voltarem para prestar contas a Jesus, à Igreja e uns aos outros. Ou seja, o evangelizar não é uma questão solitária. Não. Nós, como Igreja, temos responsabilidade de ouvir, de perceber o que é que Deus está a fazer convosco, na vossa vida e através de cada um. E os apóstolos tinham trabalhado tanto, diz o versículo 31, que nem tempo tinham para comer. Eles nem tempo tinham para comer. E então Jesus disse-lhes para repousarem um pouco. O repouso é uma coisa muito importante. E eu não estou a dizer isto porque vim agora de férias. Não, eu já pensava isto. Mas, na verdade, no ministério pastoral e não só, é muito importante nós descansarmos, fazermos pausas. Não só para refletirmos na nossa vida, naquilo que estamos a fazer, onde estamos, mas também porque o nosso corpo desgasta-se. Nós cansamos psicologicamente, fisicamente e até espiritualmente. Então vemos aqui já a necessidade do repouso. E se nós não pararmos neste mundo que está tão agitado, se nós não fizermos pausas na nossa vida, e também se não nos alimentarmos bem, seja fisicamente e espiritualmente, nós não vamos poder ajudar muito as pessoas. Porque vamos ficar desgastados ao ponto de não conseguir ajudar as pessoas. Tem chegado até ao nosso conhecimento muitos pastores desgostados, ou seja, cansados, eles já não conseguem trabalhar mais porque estão cansados e entram em colapso emocional, psíquico, físico, entram em depressão, muitos deles, e até ficam doentes. Porquê? As tantas não aprenderam a descansar no tempo certo. Então o repouso é muito importante. Li uma coisa muito interessante de um autor chamado William Barclay, que eu gostava de vos ler, que diz assim: na vida há 2 perigos. Primeiro, o perigo da atividade constante. Ninguém pode trabalhar sem descansar. E ninguém pode viver a vida cristã a não ser que tenha momentos de encontro com Deus. Por outro lado, existe também o perigo de muito isolamento, e a devoção que não termina em ação não é verdadeira devoção.
A oração que não termina em trabalho não é verdadeira oração. O ritmo da vida cristã é a alternância do encontro com Deus no lugar secreto e o serviço aos homens na praça. Então, estes dois perigos. Por um lado, nós não aprendemos a descansar. Por outro lado, sermos preguiçosos e também não trabalharmos o que temos que fazer. Então, é nesta medida, nesta sabedoria, equilíbrio, é que nós podemos ser certamente abençoados. O versículo 32 diz então que Jesus tem um plano. É levá-los para metê-los num barco e levá-los para um local deserto, como diz a minha versão. Outras versões dizem um lugar tranquilo ou sossegado. Aqui não era propriamente o deserto que nós conhecemos, árido, de areia, mas era um local apartado, tranquilo, ou seja, sem grandes pessoas. E eles provavelmente navegaram ao longo da costa do Mar da Galileia, que é um grande lago, como nós sabemos, e na região ali talvez norte, eles deslocaram-se até Betsaida Júlia. Esta localidade chamava-se assim por causa do rei, que tinha uma filha chamada Júlia, então deu o nome a Betsaida Júlia. E nós vemos que quando eles chegaram àquele local que era relativamente deserto, um descampado, já milhares estavam à espera de Jesus. Eles talvez tenham acompanhado o barco ao longe, não é? E na costa eles caminharam, e quando viram que Jesus ia atacar, eles voltaram de muitas cidades ali próximo e já uma grande multidão aguardava Jesus. Vemos aqui este contraste. Jesus e os discípulos e os apóstolos a fugirem à multidão e a multidão atrás de Jesus. É interessante que a multidão andasse atrás de Jesus hoje, não é? Muitas vezes a multidão está arredada de Jesus. Mas neste tempo, que era um tempo de grande popularidade de Jesus, que Jesus já tinha sido muito conhecido, sua fama estava espalhada em Israel, especialmente na zona da Galileia, no norte, eles procuraram muito Jesus. E Jesus, ao ver aquela multidão cansado, e os apóstolos também cansados, não podemos esquecer este quadro emocional, Jesus olha para eles e como é que os vê? No versículo 34. Ele viu esta multidão como ovelhas que não têm pastor. Ele teve grande compaixão deles. E mesmo sabendo de que as suas forças também estavam desgastadas, porque Jesus, como homem, cansava-se, e os seus apóstolos e discípulos tanto cansados, Jesus, com compaixão, vai atendê-los e diz aqui que vai ensiná-los, vai ouvi-los, vai ajudá-los. Que lição tremenda para nós, não é? Jesus a dar esta lição. A ovelha sem pastor não consegue encontrar o caminho, não é? A ovelha sem pastor não consegue comer com os pastos, porque o pastor é que conduz aos pastos bons. A ovelha sem pastor fica indefesa, à mercê dos ladrões e dos inimigos, não é? Dos animais selvagens. Então a ovelha precisa do pastor. E Cristo é o nosso supremo pastor. E Ele realmente é o pastor das nossas almas. Ele cuida de nós. E nós também andávamos desgarrados como ovelhas. Andávamos perdidos. Não sabíamos para onde é que nos havíamos de virar. Andávamos perdidos nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas paixões, naquilo que nós queríamos fazer, nós fazíamos, mas não sentíamos paz. Mas o verdadeiro pastor veio ter connosco e pegou em nós e tratou-nos e deu-nos uma nova vida. E fez-nos ovelhas do seu rebanho. O verbo aqui compadecer-se, Jesus teve compaixão, outras versões dizem compadeceu-se, expressa o grau mais elevado de simpatia por quem sofre. Ele denota um sentimento muito profundo de cuidado e que se manifesta em auxílio ativo. E Jesus continua a ter grande compaixão de todos. Jesus continua a amar todos os pecadores. Jesus continua a ir buscar os errantes e aqueles que estão perdidos. E a forma prática que Jesus teve ali
de cuidar destes perdidos, destas ovelhas sem pastor, foi fazer o quê? O versículo, na parte final do 34, ele diz, foi ensiná-los. Foi ensiná-los. Então Jesus, mesmo cansado, ele vai continuar a ensiná-los. E então vem o milagre da multiplicação. Já se fazia tarde e os discípulos chegam à beira de Jesus e dizem, olha, dão-lhe um conselho a Jesus, dão-lhe um aviso, manda a multidão embora, porque já é tarde, e eles já não têm pão aqui, neste descampado, e é muita gente, e se eles não se despacharem, eles caminham, começam a passar aqui a noite e vão ficar cheios de fome, já devem estar. É interessante, até chega a ser cómico estes avisos dos discípulos, não é? Eles a informarem ao Mestre o que é que ele tinha que fazer. Lembramos que Jesus era homem, Jesus também era Deus. E estes avisos que os discípulos por vezes davam a Jesus revelam a falta de noção de que eles não sabiam quem Jesus era. Porque, na verdade, Jesus sempre soube todas as coisas. Jesus nunca perdeu o comando das coisas. Jesus sabia que aquela multidão precisava de comer. Jesus sabia quando os tinha que despedir. Não precisava do conselho dos seus discípulos. Numa ocasião, quando Jesus começou a falar da sua paixão, da sua morte, e queria ser perseguido, e queria sofrer, e queria ser crucificado, Pedro, chegando à beira de Jesus, disse-lhe, até no certo sentido de repreensão, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Dizendo a Jesus que não ia acontecer aquilo que ele estava a dizer que ia acontecer. Vejam o tupete, o desplante do apóstolo Pedro. Claro que ele estava a ser usado por Satanás. Ele estava a expressar o seu amor por Jesus, não é? Mas era um amor humano. Era um amor que não se traduz em frutos. O Senhor esteve sempre consciente das necessidades de todos e no controle de todas as coisas. E continua assim. O Senhor conhece o que tu estás a passar. Conhece o teu sofrimento. Conhece a tua solidão. Conhece aquilo que tu precisas. E Ele é a resposta para a tua vida. Amém? E então a resposta de Jesus no versículo 37, ela é muito estranha. Porque quando eles dizem a Jesus para os despedir e mandar embora, Jesus vira-se para esses discípulos e diz, olha, dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Lembremos que estavam ali talvez 15 mil pessoas. Pensa, pelo menos 5 mil homens. Mais as mulheres e as crianças, estariam por volta de 15 mil pessoas ali. E dai-lhes vós de comer é uma resposta estranha para eles, e eles entendem esta estranheza. Senhor, como é que é possível nós alimentarmos tanta gente? É impossível, nós não somos. Mesmo que nós conseguíssemos ir comprar pão, íamos demorar muito tempo, era preciso muito dinheiro. E a Bíblia até diz qual o dinheiro que era preciso, mais ou menos. 200 dinheiros ou 200 denários. Bem, só para terem uma ideia, um denário era uma moeda de prata romana e ela significava um salário de um dia. Portanto, era preciso 200 dias de trabalho para alimentar aquela gente toda. Muito dinheiro. E eles justificam assim, Senhor, não temos condições. Nós não podemos. Tu estás a dizer para nós alimentarmos esta gente, mas nós não temos condições de fazer. É interessante que desta afirmação que eles disseram, Jesus então faz-lhes outra pergunta e diz, quantos pães temos? E esta pergunta não revela desconhecimento de Jesus, deixem-me dizer mais uma vez, porque Jesus sabia quantos pães existiam ali. Mas Jesus queria arrancar ali uma confissão. Jesus, nas suas perguntas, queria sempre não saber algo, para aprender algo, porque Jesus conhecia todas as coisas, mas ele queria que alguém confessasse alguma coisa que precisava dizer, verbalizar. E então eles vão investigar e descobrem que só têm 5 pães ali naquela multidão e 2 peixes. Quando vocês fazem um passeio, normalmente levam um farneco
Minha mãe fez um passeio agora recentemente, aqui parece que era tudo pago, não é? Não era preciso levar a farnel. Mas normalmente quando fazemos um passeio, nós levamos a farnelzinho, não é? Ou então levamos dinheiro, multibanco, se der, para comprar. Neste caso, aquela gente toda, só havia 5 pães e 2 peixes. E sabem quem é que tinha estes 5 pães e 2 peixes? Nós percebemos pelo Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9, que tinha sido um rapazinho que tinha levado as pães. Na verdade era um lanche aqui. Talvez a sua mãezinha tenha preparado o lanche para ela acompanhar Jesus. Olha, até estivesse ali também. 5 pães e 2 peixes. Mas o que é que dava 5 pães e 2 peixes para aquela multidão? Mas eles trouxeram aqueles 5 pães e 2 peixes. E é interessante que é importante realçar a generosidade do rapazinho. Mais ninguém tinha comida, só aquele rapazinho. Mas ele dispôs generosamente dar o seu lanche a Jesus. Jesus então mandou todos sentarem-se na erva verde, e por aqui percebemos que não era o deserto, era um descampado. E no versículo 39 ele dividiu-os em grupos de 50 e de 100. Um rebanho bem organizado é melhor. Não é? Nós alimentamos melhor quando estamos mais bem organizados. E Jesus valoriza a ordem e o método também. E assim Jesus deu graças, diz a palavra, abençoou os pães e os peixes e repartiu-os pelos discípulos para que eles distribuíssem pela multidão. Eu não sei como é que a coisa aconteceu, mas quanto mais era repartido aquele pão, o pão parece que nascia, transformava-se e multiplicava-se. Há muita gente que não acredita neste milagre. Aliás, há muitas pessoas que não acreditam nos milagres de Deus. Mas a verdade é que os milagres de Deus acontecem todos os dias. Ainda hoje também. Vemos aqui o bom hábito de Deus que nos ensina a dar graças por aquilo que vamos comer. É um bom hábito que os evangélicos têm. A orar antes das refeições. Os irmãos fazem isso? É um bom hábito. E também vemos aqui dar graças por aquilo que temos e também dar graças por aquilo que esperamos ter. Porque eles oraram pelos 5 pães e 2 peixes. Neste caso foi Jesus, sabendo que iria crescer aquele pão. Somos chamados a repartir aquilo que Deus nos dá, especialmente o pão da vida, que é Jesus. E depois eles comeram, ficaram fartos e ainda sobrou muita comida. Quantos cestos é que eles recolheram? 12 cestos cheios ainda de pão que sobraram. 5.000 homens foram bem alimentados, ficaram fartos, diz o versículo 42. Eu creio que o rapazinho também ficou farto. Também comeu. Os discípulos ficaram fartos, satisfeitos. E então o versículo 43 diz que recolheram 12 cestos de pão e de peixe, que sobrou. E mesmo na abundância do milagre, nada é desperdiçado. Foi Jesus que inventou a reciclagem do pão e do peixe. As sobras, às vezes, na segunda-feira de manhã, ou ao almoço, só comemos sobras. Ou então ao domingo à noite. Porquê? Porque a comida é muita, sobra, não deitem fora. Não é? Vamos aproveitar. E fazemos umas sobrinhas, e às vezes são ainda melhores do que no dia. Então vemos aqui a importância do aproveitamento daquilo que sobra. Mesmo na abundância do milagre, nada é desperdiçado. Eu gostava de alguma forma, concluir falando de 5 lições muito rápidas. 5 lições deste milagre. A primeira grande lição que salta é que nós precisamos estar bem alimentados e preparados para alimentar os outros. Se nós tivermos fome espiritual, não vamos alimentar ninguém. Então nós precisamos estar primeiramente bem alimentados para ajudar a alimentar outros. E o melhor alimento espiritual que nós podemos ter é a Palavra de Deus, é a Bíblia. O profeta Jeremias, lá no capítulo 15, versículo 16, diz: achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Então precisamos estar bem alimentados. É a primeira lição
desta multiplicação dos pães. A segunda lição é que, diante das carências e dificuldades, devemos confiar mais em Deus do que nos nossos recursos e capacidades. Os discípulos, os apóstolos, pensavam que 200 denários não eram suficientes para comprar os pães e os peixes. Mas Jesus tinha uma coisa ainda melhor. Eram os seus recursos, o seu milagre. E o seu milagre, a sua presença, a sua manifestação é maior do que os nossos recursos materiais ou humanos. Então confiamos mais em Deus, é a segunda lição. A terceira lição é que o nosso pouco nas mãos do Senhor faz muito. O nosso pouco nas mãos do Senhor faz muito. Devemos então entregar tudo a Deus, aquilo que somos, aquilo que temos, nossa família, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso carro, o nosso emprego, os nossos talentos, dons, tudo aquilo que nós somos e temos, entregamos ao Senhor. E percebemos também que Ele é poderoso para multiplicar e abençoar quem precisa. Vejam que a generosidade potencia milagres. Se aquele rapazinho dissesse, não, este pãozinho é para mim, os 2 peixinhos que a minha mãe me preparou são meus, eu não vou partilhar com ninguém. Onde é que tinha acontecido o milagre? Bem, o Senhor era capaz de fazer o milagre mesmo sem aqueles pães, mas de qualquer forma, o que vemos aqui é que a generosidade daquele rapazinho potenciou o milagre. E isto também é algo que nós precisamos aprender, a ser generosos, não olharmos só para nós, para o nosso umbigo, para aquilo que nós temos, mas a pensarmos nas necessidades dos outros também. A quarta lição, não desperdicemos aquilo que o Senhor nos tem dado. E o Senhor nos tem dado muita coisa. Aproveitemos as dádivas do Senhor. Possamos ser mais gratos, mais agradecidos do muito que Deus nos tem dado. Enquanto há vida. E a nossa responsabilidade é repartir. Abençoemos aqueles que estão à nossa volta. Possamos dar graças pela nossa igreja, pela nossa família. Possamos dar graças por aquilo que temos, por aquilo que o Senhor nos tem dado. E também repartir e abençoar outras vidas. Por último, gostava de ler João 6:35, em que nós vemos aqui Jesus a falar. João, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus é o verdadeiro pão da vida. Jesus é o alimento que satisfaz. A religião não nos satisfaz espiritualmente. As boas obras, as práticas religiosas, ainda que boas, não podem satisfazer o ser humano. Só Jesus Cristo é o pão da vida que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá sustento, que nos dá ânimo, que nos dá esperança. Então, quando você está com fome, não procure outra coisa senão Jesus. E estou a falar da fome espiritual. Às vezes parece que andamos sequiosos, com sede. Não é? A palavra de Deus fala a nossa vida. Jesus é o pão da vida. E Ele diz aqui que quem vem a Ele é saciado, é satisfeito. Jesus quer te salvar. Jesus quer saciar a tua fome espiritual. Jesus é o único que pode fazer isto. Então eu te desafio esta tarde para que tu venhas a Jesus. Para que tu ouças Ele dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E podemos acrescentar: e com fome, e eu vos aliviarei e vos satisfarei. Em Jesus nós ficamos satisfeitos. Com Jesus nós andamos satisfeitos. Com Jesus nós temos rumo, temos um alvo, temos propósito.
que o Senhor possa falar à tua vida ainda nesta tarde. E que possa aplicar esta palavra ao teu coração. E que possas hoje, se ainda não confias em Jesus, entregar-te a Ele e dizer: Senhor, entra na minha vida. Eu confesso os meus pecados. Eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o pão da vida. Entra na minha vida. Amém.